sejam bem-vindos ao canal Jus Comentando. Como sabemos, este canal tem por compromisso abordar cada um dos artigos da Constituição da República Federativa do Brasil. Eu sou Nildo Bernardini e neste vídeo vamos apresentar o texto preambular da nossa Constituição Federal, seguido de um breve comentário. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Comentários. No texto preambular podemos observar uma série de valores atribuídos pelo poder constituinte, como por exemplo o vocábulo nós, representantes do povo brasileiro, que indica que a nossa Carta Magna foi idealizada por representantes da vontade do povo legitimamente eleitos para elaborar a nossa Constituição. Neste sentido, em conformidade com a doutrina do poder constituinte, seja a espécie poder constituinte originário, que é o poder que cria a primeira ou uma nova Constituição, poder constituinte derivado reformador, que é o poder que promove mudanças na Constituição por meio de emendas constitucionais, ou poder constituinte derivado decorrente, que é o poder conferido aos Estados-membros em relação às suas constituições estaduais. Lembrando que os municípios não possuem poder constituinte, pois não são regidos por Constituição. Para ambos os casos, a titularidade deste poder pertence ao povo, que o exerce por meio de seus representantes. É o que se verifica implicitamente no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Também vale salientar a expressão reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. O referido vocábulo indica que a Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada. Isso significa que a nossa Carta Magna decorre da vontade popular, externada por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, como enfatiza o próprio texto preambular. Do mesmo modo, merece destaque a oração Estado Democrático. O termo nos remete ao estudo das teorias do constitucionalismo, movimento intelectual que contrapõe-se ao absolutismo ao buscar garantir direitos e limitar o poder estatal. A doutrina costuma dividir o constitucionalismo em antigo, moderno e contemporâneo. Constitucionalismo antigo ou pré-constitucionalismo, período que vai até o final do século XVIII, começo das revoluções liberais, é caracterizado pela inexistência de lei escrita e a organização do Estado baseada em costumes, tradições e normas de inspiração divina. Constitucionalismo moderno, período que se estende desde o final do século XVIII ao fim da Segunda Guerra Mundial. O constitucionalismo moderno subdivide-se em constitucionalismo clássico e constitucionalismo social. O constitucionalismo clássico liberal é o período que vai do final do século XVIII até a Primeira Guerra Mundial. Ele é caracterizado pelo surgimento das constituições escritas, a consagração dos direitos fundamentais de primeira geração, que são os direitos individuais de caráter negativo, direitos civis e políticos, e o Estado Democrático de Direito, o Estado Liberal. O constitucionalismo social é o período que vai da Primeira Guerra à Segunda Guerra Mundial, com a crise do Estado Liberal e o surgimento dos direitos sociais, como os direitos trabalhistas, previdenciários e culturais, direitos fundamentais de segunda geração, consagrando dessa forma o Estado Social. Constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo, período que surge após a Segunda Guerra Mundial, porém na América Latina só começa a se desenvolver na década de 80. Tem como núcleo a dignidade da pessoa humana assegurada na nossa Constituição no artigo 5º e é caracterizada pelo reconhecimento da força normativa, pela centralidade dos direitos fundamentais, o desenvolvimento da hermenêutica, o pluralismo, a soberania popular e do acentuado crescimento do Estado Democrático de Direito, o mesmo Estado Democrático que é consagrado no preâmbulo do texto constitucional. Também notamos relevância na expressão direitos sociais e individuais.
São direitos sociais aqueles que requerem a intervenção direta do Estado. Em outros termos, os direitos sociais obrigam o Estado à prestação estatal. Os mencionados direitos estão estabelecidos principalmente nos artigos 6º a 11 da nossa Constituição Federal, como, por exemplo, o direito à liberdade de associação profissional e sindical, artigos 8º e 37, inciso 4º da nossa Lei Maior, o direito de greve, artigos 9º e 37, inciso 8º da Constituição Federal, o direito de participação de trabalhadores e empregadores nos colegiados de órgãos públicos, artigo 10º da Constituição da República Federativa do Brasil, a representação de empregados junto aos empregadores, artigo 11 da nossa Carta Magna, o direito de meio ambiente ecologicamente equilibrado, etc. Já os direitos individuais possuem aplicação imediata e tratam de limitações impostas pela soberania popular aos poderes constituídos a fim de resguardar direitos indispensáveis à pessoa humana. Os direitos individuais estão expressos no artigo 5º, como por exemplo, o direito à identidade pessoal, direito à vida, à atuação geral, à intimidade, direito à igualdade, de liberdade, de propriedade, etc. Outras previsões elencadas neste preâmbulo, como a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, etc., serão esmiuçadas no decorrer dos próximos vídeos. Não poderíamos deixar de salientar a palavra promulgamos. O vocábulo nos remete ao estudo das classificações das constituições. As constituições podem ser classificadas em ortogadas e promulgadas. Diferente das constituições ortogadas, que decorrem da imposição unilateral dos detentores do poder político sem a presença da legítima manifestação popular na sua construção, as constituições promulgadas são democráticas, ou seja, para sua elaboração, contam com a participação do povo através dos seus representantes legitimamente eleitos pelo voto popular, os deputados e os senadores. Natureza jurídica do preâmbulo. Quanto à natureza jurídica do preâmbulo, 3 teorias visam explicá-la. A tese da eficácia idêntica aos demais preceitos, a tese da relevância jurídica específica ou indireta e a tese da irrelevância jurídica. Tese da eficácia idêntica aos demais preceitos ou tese da plena eficácia. Para esta proposição não se distingue o preâmbulo dos demais dispositivos do texto constitucional, ou seja, trata-se de norma vinculante com força cogente. Quando estudamos controle de constitucionalidade, verificamos que a nossa Constituição encontra-se dividida em 3 partes. A parte preambular, a parte dispositiva, artigos 1º a 250 da Constituição Federal, e a parte transitória, que vai dos artigos 1º ao 114 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, podendo ser objeto de controle de constitucionalidade somente a parte dispositiva e a parte transitória. No caso da tese da eficácia idêntica aos demais preceitos, poderíamos usar o preâmbulo como parâmetro de controle de constitucionalidade e a ele submeter qualquer lei ou ato normativo que se entenda inconstitucional, uma vez que para esse entendimento o preâmbulo tem a mesma eficácia jurídica das demais normas constitucionais. Claro que esse não é o posicionamento adotado pelo nosso ordenamento jurídico. Tese da relevância jurídica específica ou indireta. Para essa vertente, o texto preambular faz parte das características jurídicas da Constituição, mas não se confunde com os demais dispositivos, devendo ser utilizado somente para fins de diretriz hermenêutica de compreensão da Constituição e não de parâmetro de controle de constitucionalidade. Também não é essa a tese acatada pelo nosso ordenamento jurídico, mas uma parcela minoritária dos doutrinadores filiam-se a essa corrente. Tese da irrelevância jurídica. Para essa concepção, o preâmbulo não se situa no corpo de direito, mas no âmbito histórico, político e filosófico, sem qualquer relevância jurídica, não servindo sequer para diretriz hermenêutica. Essa é a teoria adotada de forma majoritária no nosso ordenamento jurídico, inclusive pelo STF.
O Supremo Tribunal Federal foi invocado para se manifestar quanto à questão da relevância jurídica do preâmbulo constitucional na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade número 2076, movida pelo Partido Social Liberal PSL contra a Assembleia Legislativa do Estado do Acre, por omissão da expressão "sob a proteção de Deus" na Constituição daquele Estado, que não trazia essa expressão no seu texto preambular. O plenário da Suprema Corte concluiu que o preâmbulo da nossa Carta Magna não tem relevância jurídica, isto é, não se situa no âmbito do direito, mas única e exclusivamente no âmbito político, tendo como finalidade evidenciar a ideologia constituinte e, portanto, não se trata de norma de observância obrigatória. Por isso, qualquer Constituição estadual pode adotar o texto de preâmbulo que quiser, podendo reproduzir ou não o vocábulo "sobre a proteção de Deus" em sua redação. Com isso, chegamos ao final deste trabalho. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Àqueles que já se inscreveram no canal, recebo meus agradecimentos. E quem ainda não assinou, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos.